Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiramente, no livro de Lucas, nós vamos abrir no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler apenas o versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Vamos ler o 15 também. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Que Deus nos abençoe. Vamos ler agora em João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler o primeiro verso. Amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique esta palavra aos nossos corações. Em primeiro lugar, nós agradecemos a presença dos nossos visitantes e aqueles que já estão conosco há alguns domingos. Que Deus esteja trazendo paz a todos os nossos corações. Deus possa falar em cada um de nós. Nós estamos nos aproximando, da Páscoa, e quando a gente se aproxima da Páscoa, nós temos muita coisa para falar sobre a Páscoa. E se a gente deixar tudo para o dia da Páscoa, às vezes não fala tudo, fica faltando sempre. E todas as vezes também que nós falamos na ceia, nós falamos um pedacinho só, 3 minutos, no máximo 5 minutos. Então a gente quase nunca fala bastante coisa sobre a ceia. Então eu gostaria hoje de falar para os irmãos algumas ideias sobre a ceia e alguns conteúdos que para alguns pode ser novidade, para outros pode ser já saberem esses conteúdos, mas é sempre a oportunidade para nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. Então nós lemos 2 textos, um que está nos evangelhos, nos evangelhos sinóticos, porque nós temos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que eles são sinóticos, isso é, eles tratam da mesma visão, eles têm a mesma ótica de visão sobre os milagres de Jesus, sobre quase todos os milagres estão em todos eles, e João é um pouco diferente, não é chamado de sinótico. E no caso de João, ele fala desta passagem que nós lemos, que os irmãos lembram o que é esta parte do capítulo 13? Muito bem, os irmãos estão pensando e recorrendo à Bíblia, fazendo a colinha, mas estão lembrando que é o lava-pés, que é o momento em que Jesus, cingindo, foi lavar os pés dos seus discípulos. E teve aí uma experiência de humildade, quando todos eles esperavam que Jesus não fosse ter aquela atitude de simplicidade e de humildade, mas que Jesus fosse ter uma atitude de se rebelar, mas Jesus neste momento estava se preparando para ir para a cruz, e ele foi humildemente. E tem um texto da palavra de Deus, diz que como ovelha foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Então, cumprindo a palavra de Deus, Jesus foi desta forma para a cruz. Nós falamos de manhã lá na Vila das Mercês, e algumas coisas eu vou repetir aqui, então os nossos irmãos que foram lá de manhã, eles são 2 só, parece. E eles vão também relembrar isto, 3. E eles vão relembrar isto daquilo que nós já falamos lá. A primeira coisa que nós gostaríamos de dizer é que a palavra ceia, ela vem do latim, que veio de uma palavra chamada cena, ou squena, que significa uma refeição noturna. Então a ceia, em primeiro lugar, é uma refeição noturna. Talvez os nossos irmãos lembrem do Natal, passagem do Natal, então nós temos a ceia do Natal. Então a ceia, ela também vem deste momento de refeição noturna. E depois passou também a representar, normalmente era feita depois do jantar. Então todas as pessoas já deveriam ter se alimentado
no final da noite, então, estavam participando da ceia. Então, era um momento especial, porque estava encerrando o dia, estava terminando as coisas que as pessoas deveriam terminar antes de repousar. Então, a ceia é um momento assim. Também nós temos que a ceia foi no período da Páscoa. Então, o período da Páscoa era o quê? Uma festa dos judeus. Entre as festas mais importantes dos judeus era a Páscoa. A Páscoa para os judeus significava quando o povo saiu do Egito e Deus libertou, dando a saída deles sem que morressem os primogênitos. Porque colocado o sangue de cordeiro nos umbrais dos portais, eles puderam, na noite da matança dos primogênitos, eles ficaram com os seus filhos intactos e apenas as casas dos egípcios tiveram essa condenação dos filhos primogênitos. Então, a partir daí, eles começaram a celebrar esta Páscoa, indo pelo deserto. Eles tinham que celebrar a Páscoa, e no deserto eles celebravam a Páscoa com todas as pessoas, e inclusive as crianças. E aí alguém lá daquele tempo já deve ter perguntado: mas vocês celebram a Páscoa para as crianças? E elas não entendem, né? Aí veio a resposta, né? Um dia os teus filhos vão perguntar: que rito é esse? Então aí é a oportunidade dos pais responderem a razão do rito e responder a importância do rito. Então, muitas vezes a gente faz para as crianças ou com as crianças vários atos na igreja, e esses atos elas não têm a verdadeira compreensão, mas um dia elas vão perguntar e vão procurar entender aquilo que elas estão realmente fazendo. Então é uma questão bastante interessante da Páscoa. Outra questão, né, que fica, e Leonardo da Vinci fez o quadro lá representando a última ceia, e outros pintores fizeram quadros, e não está expresso o lugar que foi feito. Então alguns escritores falam que foi num dos 3 lugares. Ou na casa de Nicodemos. Os irmãos sabem quem foi Nicodemos? Aquele que Jesus disse para ele: muito bem, importa te nascer de novo. Então Nicodemos era uma pessoa religiosa, mas ele teve aquele encontro com Jesus, e Jesus disse para ele: importa te nascer de novo. E pelos relatos bíblicos, ele nasceu de novo e teve essa experiência de seguir Jesus, estar próximo de Jesus. Também outro lugar que poderia ter realizado a ceia foi a casa de José de Arimateia. Quem sabe quem foi José de Arimateia? Muito bem, o que vocês estão pensando está correto. Foi exatamente aquele homem que cedeu o sepulcro para que Jesus fosse sepultado. Então ele tinha um sepulcro muito bonito de pedra, e aí ele cedeu para que Jesus ocupasse esse sepulcro por 3 dias, né? Não ficou mais que 3 dias no túmulo e ressurgiu. E outro lugar que acharam que tinha sido a última ceia foi na casa da mãe de João Marcos. Quem é João Marcos na Bíblia? Muito bem, vocês não lembram do João Marcos na Bíblia? Foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Ele escreveu mais ou menos no ano 50, 52 depois de Cristo. Isso é, o Evangelho de Marcos. Então, João Marcos, ele foi também com o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Então, ele viajou com Paulo para todo mundo conhecido da época, para pregar o Evangelho e abrir novos campos da Igreja de Cristo que estava nascendo. E quando ele foi para a viagem, chegou a um certo ponto, ele falou: vou voltar, já estou cansado de viajar. E aí Paulo não gostou nada dessa atitude. Chegou na outra viagem,
Paulo falou, João Marcos eu não levo, ele é uma pessoa que volta no meio do caminho, né? Então aí teve a presença daquilo que se chama a responsabilidade de Paulo, talvez não coincidiu naquele momento com a responsabilidade de João Marcos. Quem que interferiu nessa história? Vocês lembram? Muito bem. Tá certo, é esse mesmo. Quem foi que interferiu nessa história? A gente até canta a música dele. Barnabé, muito bem. Barnabé interferiu na história e disse, João Marcos ainda é crente. Vamos dar mais oportunidade para ele. Ele vai continuar ainda no reino de Deus, fazer a obra de Cristo. E João Marcos foi um discípulo muito importante na palavra de Deus. Então, essas 3 residências, com elas nós queremos dizer o seguinte: todas essas pessoas, elas tinham uma característica, não sei se vocês perceberam. Elas encontraram a Cristo de uma forma maravilhosa. Nicodemos nasceu de novo. José de Arimateia viu o corpo ressurreto de Cristo, não ocupando mais o seu túmulo. João Marcos foi aquele que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento e deixou para nós. E o que Marcos escreveu, não sei se os irmãos sabem, ele escreve direto, curto e reto, né? Não faz muita história. Ele conta as coisas que aconteceram de uma forma bastante interessante. E também, muitas vezes, rica em detalhes. Ele é um dos que escreve que depois da ceia cantou o hino, né? Então, naquele tempo também eles cantavam pouco, mas cantaram o hino depois da ceia. Não sei se foi Fortalece a Tua Igreja, acho que não foi. Mas eles cantaram o hino lá após ter ceado. Então, outra coisa que eu queria lembrar aos irmãos, que esse momento da ceia foi na noite anterior e no dia seguinte, às 15 horas, Jesus estava na cruz. Então, às 3 horas da tarde, Jesus estava na cruz, depois dessa experiência de ter falado aos seus discípulos aquilo que nós lemos aí em Lucas. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com ele e ele disse isso desta forma maravilhosa aos seus discípulos. Talvez os seus discípulos também naquele momento não entenderam o peso desta palavra. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E depois nós podemos dizer que Jesus estava inaugurando aí, e é o que está na palavra de Deus, uma nova aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Então, quando nós entendemos que Jesus marcou o quê? Não a Páscoa antiga, mas marcou a nova Páscoa, a nova aliança. O Velho Testamento, Deus tem aliança com o seu povo. No Novo Testamento, Jesus faz aliança com os seus discípulos. E os seus discípulos depois tornariam apóstolos. Os irmãos sabem a diferença entre apóstolo e discípulo? Muito bem. Discípulo, entre os gregos, o discípulo era aquele que aprendia e repetia o que falava o seu mestre. Os discípulos de Jesus já eram um pouco diferente. Ele não apenas aprendia o que seu mestre fazia, mas fazia o que seu mestre fazia. Então, meus irmãos, nós somos discípulos gregos ou somos discípulos de Jesus? Muito bem. É uma questão para analisar. Cada um pense aí se está sendo mais grego do que discípulo de Cristo. Então, repetindo, os discípulos gregos, eles aprendiam teoricamente aquilo que os seus mestres ensinavam. Os discípulos de Cristo aprendiam o que Jesus dizia, mas eles faziam o que fazia o seu mestre.
Então, quando Jesus inaugura esta nova Páscoa, ou essa nova aliança, Jesus faz o seguinte: ele reúne para si um grupo exclusivo, um grupo especial, um grupo... eu procurei alguns textos e estava em inglês, eu mandei o Google traduzir, porque todo mundo agora sabe que o Google sabe tudo, né? Então eu também fui nessa daí. Aí mandei o Google traduzir, e aí ele traduziu dizendo que os discípulos formaram uma bolsa, né, na tradução. Ficou esquisito, né? Aí eu fiquei pensando, será que foi bolsa de valores? Será que foi bolsa de carregar? Será que foi, né, bolsa que as mulheres carregam tudo, né? Aí fiquei pensando, que bolsa que seria, né? Mas uma coisa que esta palavra para mim deu a entender, que é o seguinte: a bolsa, né, de valores é o quê? Onde todos aplicam, né? E aí se rende dinheiro, rende para todo mundo. Se perde dinheiro, perde todo mundo, não é verdade? É isso? É assim? Então, e tem algumas empresas que dão mais, outras dão menos. Mas eu peguei só essa parte aí que é esse ato comum da aplicação, né? Então, nesta questão da ceia, todos nós investimos as nossas vidas em Cristo. Todos nós colocamos os nossos bens para Deus. Todos nós colocamos as nossas vidas para Deus. Até hoje eu estava prestando atenção e um pregador da manhã disse assim uma palavra que eu fiquei preocupado depois, mas ele falou que muitos servos de Deus perderam a sua vida por causa do Evangelho. Na realidade, a vida foi gasta pelo Evangelho. Não é que perderam, porque Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então nós não perdemos a nossa vida, nós aplicamos a nossa vida no Evangelho de Deus para formar este povo de Deus, esta nova aliança com Cristo, e essa aliança representada pela ceia. Então nós somos um grupo que formamos esta troca de experiência, essa troca de benefícios daquilo que Deus faz por nós, esses benefícios que Deus realmente valoriza as nossas vidas. Deus dá sentido às nossas vidas. Quando nós trocamos uns com os outros e falamos de Deus em nós, nós somos melhores. Nós melhoramos o nosso relacionamento. Nós melhoramos a nossa condição de ser humano. Nós deixamos de ser PJ, né, pessoa jurídica, e deixamos de ser PF, pessoa física, para sermos pessoas humanas. Porque Deus nos transforma em seres humanos plenos, seres humanos abençoados, seres humanos que desfrutam a graça de Deus, a obra de Cristo. Desfrutam dessa forma aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma outra coisa que o Google traduziu errado é que ele disse que Jesus formou um novo clube, né? Então, eu gostei da palavra clube, né? Porque há uma discussão constante se a igreja é um clube, né? E muita gente assim pensa: puxa vida, a pessoa vai lá, parece que é um clube, né? E quando eu estive nos Estados Unidos, e eu aprendi lá com a igreja da Ivoninha, quando ela era de lá, é uma coisa que é muito importante. Porque a igreja lá de Newark, igreja São Paulo, ela tinha o seguinte: ela tinha as pessoas que iam do Brasil para lá e ficavam, o único ancoradouro, né, social da vida de todos era a igreja, não é, Ivaninha? E a igreja, então, era o centro de todas as atividades das pessoas. E eu lembrei do meu interior, né? Porque no interior também as pessoas, elas fogem da sociedade e vão para a igreja fica o centro das atividades. Lá em Newark também as pessoas que iam do Brasil para lá, e os portugueses que tinham a mesma fala, e mais alguns americanos, eles formavam a igreja. E eu perguntei para o presbítero Rubens: Rubens, mas a igreja aqui está certa? Ele falou:
a igreja está sendo um ancoradouro para as pessoas. E as pessoas que vêm aqui, elas estão desfrutando da vida em comum com outras pessoas que têm as mesmas experiências. E eu aprendi isso. A gente não pode julgar se a igreja é clube ou não. A gente tem que saber se as pessoas estão obtendo as mesmas experiências. E o apóstolo Paulo diz que uns trazem cânticos, outros trazem salmos, outros trazem louvor, e que toda essa experiência se torna comum na igreja de Cristo. E na ceia, desta forma nós também podemos refletir isto que vem de Deus, porque é o ponto comum de todos nós. Mas não é um ponto comum só comum. Não é estarmos num ponto de ônibus juntos. Não é fazermos parte de uma associação de pessoas. Mas é um pouco mais importante e mais profundo. É termos as nossas vidas, o destino das nossas vidas, termos a nossa compreensão de mundo, termos a nossa fé juntos, formando a nova aliança com Cristo. Os novos, ou aqueles que são filhos de Deus, aqueles que pertencem à família de Deus, aqueles que foram encontrados por Cristo, aqueles que foram alcançados pela obra de Cristo. Cristo entregou o seu corpo para nos salvar. Cristo derramou o seu sangue para nos libertar. Então nós que nos encontramos na igreja de Cristo, somos esses que foram alcançados por essa obra maravilhosa de Cristo. E um autor chegou a dizer que a ceia é o momento em que a gente, pode significar que a gente é o momento que a gente é puro diante de Deus. Porque nós estamos sob os méritos de Cristo, estamos sob a graça de Cristo, quando nos reunimos para a ceia. Ele nos protege, Ele nos dá salvação, Ele perdoa os nossos pecados. Então podíamos dizer assim, se pudéssemos separar os momentos, que é o momento que nós somos santos. De uma forma convincente para as nossas vidas. Porque é claro que a palavra de Deus diz que nós somos santificados em Cristo. Mas o processo é de santificação, é passo a passo, é uma escada que nós subimos. Porém, na ceia, nós estamos iguais. Nenhum é diferente. Todos nós somos iguais. Somos irmãos de uma forma maravilhosa, iguais. Alguém disse que ser igual é difícil, mas a ceia é o momento que nos traduz de uma forma que nós cristãos somos iguais. Nós cristãos não temos diferença. Todos nós estamos sob a graça, sob a obra de Cristo. Todos nós estamos protegidos por aquilo que Deus nos chamou. Então é um momento importante para as nossas vidas. A palavra de Deus diz também que nós nos alimentamos nesta palavra. Que quando nós comemos do pão, nós relembramos. Mas relembramos o quê? Relembramos a obra de Cristo. Relembramos também que nós não somos da terra. Que nós estamos a caminho da vida futura, do reino vindouro, que o apóstolo Paulo diz, nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui de passagem, nós estamos indo para o reino eterno. E quando nós a encontramos na ceia, há esta esperança messiânica que Jesus disse, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos num momento importante, nos alimentando não da esperança e da igualdade deste mundo, mas da esperança de um novo reino, da esperança de um novo mundo, da esperança de um céu para desfrutarmos eternamente, porque nós estamos protegidos pelo amor de Cristo. Então nós entendemos que a palavra de Deus pode nos trazer benefícios, e neste dia que nós comemoramos a obra de Cristo, nós fazemos em memória desta obra de Cristo.
para significar que os benefícios da salvação, os benefícios da nova aliança, sejam alcançados por todos nós. E que nestes benefícios, Cristo retifica as suas promessas, ou ratifica as suas promessas para o seu povo, e confirma a graça de Deus sobre as pessoas, para ser um distintivo da profissão cristã. Quando nós nos colocamos na ceia, nós estamos dizendo, nós pertencemos a uma raça eleita, a esse sacerdócio real alcançado por Cristo em nossas vidas. E também isso significa que esse distintivo vai nos formar uma comunhão. Comunhão é ter coisas em comum, e nós podemos ter a coisa maior em comum, que é a salvação de Cristo. Porque antes éramos pecadores, mas cada um se desviava pelos seus próprios caminhos. Mas hoje, buscados por Cristo, encontramos o caminho que é Cristo. Então nós podemos representar esta comunhão dos fiéis em Cristo Jesus. Então a ceia é o momento alto do culto. E os reformadores da igreja do século XVI, eles enfatizaram muito esta questão de estar sendo ou pertencendo diretamente a Cristo, formando esse rebanho de Deus, ou formando a igreja de Cristo. Então hoje nós celebramos por estarmos juntos, por pertencermos a Cristo, porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Que Deus nos abençoe.